Oi, pessoal, como estão? Espero que bem, espero que ótimos. Se cuidando, evitando aglomerações, usando máscara, lavando bem as mãos muitas vezes ao dia. Lembrem-se, ainda vivemos uma pandemia, certo? Apesar de não parecer, ainda vivemos uma pandemia. Vamos então à aula de hoje. Então, pessoal, a aula de hoje a gente vai começar o conteúdo novo, que é pensar as primeiras civilizações urbanas do planeta Terra, certo? Então, entramos na unidade 3, encerramos aí a unidade 2, que era a origem do ser humano, ou seja, pensar como é que o ser humano surgiu no planeta e como é que ele se espalhou por todo o planeta. E a partir disso, então, de como ele surgiu e se espalhou por todo o planeta, a gente vai pensar... e ele se espalhou sendo nômade, certo? Agora a gente entra na unidade 3, que é pensar quais foram as primeiras civilizações sedentárias e urbanas que surgiram no planeta Terra, certo? Para isso, a gente tem que primeiro entender o que aconteceu para o ser humano que era nômade. Lembrem, nômade é aquele que não tem residência fixa e vive se mudando de lugar em lugar. E passou a ser sedentário. Ou seja, passou a residir a vida inteira praticamente numa mesma região, sem precisar migrar em busca do seu sustento, da sua alimentação. Qual o processo histórico? O que será que acontece na vida de uma pessoa que ela pode ficar mais fixa num lugar ao invés de ficar migrando? Tempo. O que vai acontecer lá pelas tantas? O ser humano, então, sai caminhando pelo planeta. E óbvio que isso não acontece em todos os lugares da Terra ao mesmo tempo, né? Pensa que cada sociedade tem um processo histórico específico, ou seja, cada grupo de pessoas que vivem em um determinado lugar do planeta vai estabelecer formas de conseguir viver e de conseguir se organizar naquele lugar, certo? E aí, em alguns lugares, há mais ou menos uns 10 mil anos atrás, o que acontece é que alguns seres humanos observando assim, né, a natureza, como as plantas surgem, né, como as árvores nascem, eles e elas começam um processo de plantar. Ou seja, o ser humano, quando é nômade, ele não planta. Porque quando você planta algo, tem que ficar cuidando dessa planta que tu cultivou, né? É isso, é um cultivo. O cultivo ele é constante. Então, esse ser humano, quando ele começa em algumas regiões do planeta, perto de grandes rios, e essas regiões é a região da Mesopotâmia, China, Índia e Egito, essas primeiras regiões, como vocês podem ver no mapa. Essas regiões, então, os seres humanos que ali viviam, eles começaram a plantar. Ao plantar, não dá mais para migrar de lugar em lugar. E por que perto de rios eles plantam? Que aí é o Tigres e Eufrates na Mesopotâmia, o Ganges, o Indo na Índia, o amarelo e o azul na China e o rio Nilo no Egito. Porque tem como levar água para irrigar, certo? E aí, se tu tem que ficar cuidando da plantação, tu não vai mais migrar em busca de alimentação, porque a tua alimentação tá ali, tá plantando ela, tá cultivando, então tu tem que cuidar. Logo, tu vai passar a viver perto dessa plantação. Então, vocês percebem que, por isso que se chama revolução agrícola, que é uma total transformação desse modo de viver do ser humano, que deixa de migrar de lugar em lugar e passa a ser fixo. Se passa a viver sem um lugar, não precisa mais acampar, né?
pode tentar construir uma casinha assim, que dure mais tempo, uma vida inteira, por exemplo. Se começa a viver numa casa que dura mais tempo, surge outra casa aqui, surge outra casa aqui. Começam a surgir, então, aldeias e depois cidades. E aí essa aldeia e cidade que planta mais de um tipo de alimento aqui e aquela que planta outro tipo de alimento lá, ou cria outro tipo de animal, porque daí daqui a pouco pode domesticar animais. Essas aldeias diferentes, elas começam a se trocar, surge o comércio. Existe, então, começa a se pensar assim, gente, alguém tem que cuidar como é que esses Paranauê aí vão ser organizados. Surge um estado, ou seja, a revolução agrícola, ela transforma totalmente a vida do ser humano e faz com que surjam, então, as primeiras civilizações urbanas do planeta Terra, certo? Há mais ou menos 10 mil anos atrás. Dito isso, então, tem um texto também para vocês lerem sobre isso, uma questão para vocês lerem sobre isso, e por essa semana é hoje, pessoal. É isso, pessoal. Cuidem-se, usem máscara, lavem as mãos e evitem aglomerações. Abraço!